galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações a Gerações. Eu sou o Juninho, tô aqui com meu pai Beto. É isso aí, voltando para mais uma live nova da semana, com muitas novidades, muitas mudanças, um jogo horrível ontem, né? Nossa, mãe do céu, tá correndo daquele jeito que quase que perdeu no último minuto, mas vamos ver, ele teve uma bomba hoje, né? Mas vamos falar do jogo, depois falar da bomba. Bom, o Atlético começa até bem, né? Vamos dizer assim, aí numa tomada de bola do Vitor Hugo, o volante, que grata surpresa esse menino de 21 anos, né, que veio do Flamengo. Ele era do Flamengo, estava emprestado para o Santos, o Atlético comprou ele do Flamengo. E ele, eu gosto dele, que é aquele tipo de jogador que eu te falo, os caras raçudos, os caras que jogam pro time, né? Muito bom jogador, que compra. Talvez uma das únicas coisas boas que o São Paulo fez. Se foi ele nessa passagem. Diz que foi ele e o Preciado, foram os únicos dois que foi indicação do São Paulo. Porque ele teve, na época que ele teve no Flamengo, né? Ele viu esse menino aí, ele é novo, 21 anos. 21 anos, E aí parecia que aí o Atlético faz o gol com o Hulk, o Remos tenta sair jogando, o Vitor Hugo corta a bola cai pro Hulk na cara do gol, o Hulk não perdoa e faz o gol. Depois disso começa o show de horrores do Atlético, o Atlético até cria... Depois do primeiro gol, o Atlético até que manteve, perdeu muito gol, o Coelho... Então, mas isso que eu ia falar. O Coelho, para finalizar, ele é um excelente jogador, mas na hora de finalizar... O que eu via falar é o seguinte, o Atlético até cria, mas foi um show de horrores nas finalizações. O Atlético perdeu 7 gols fáceis de fazer. Teve 10 oportunidades de fazer gol, fez 3. As 7 que não fez foram gols feitos, gols fáceis de fazer, que você não vê muito no Campeonato Brasileiro, na Série A, os caras perdendo. Não pode ficar perdendo, porque ainda tem aquele problema, que nós somos sérios, problema de meio de campo, um volante, né? Apesar que o meio de campo deu uma melhorada boa, mas a nossa zaga é brincadeira. A bola vai lá, a bola passa. Né? Impressionante. Então, aí tem duas questões. Tem gente que fala que o setor defensivo tá mal muito por causa do técnico, né? E o São Paulo tem essa característica dos times dele fazer muitos gols e tomar muitos gols, né? Ou porque, de fato, as peças estão muito mal. Apesar que ele tem muita culpa de muita coisa, mas eu acho que a defesa, eu acho que não, porque ele está usando o que tem. Não tem. Não é igual no ataque. Mas o que acontece? Não é igual no ataque, que ele tem muitas peças e não sabe usar e não usa direito. É diferente. A defesa não, Não, pá, mas olha só. Mas mesmo você usando as peças certas, se o time não é bem treinado, as peças certas não jogam bem. Mas eu acho que ali não é treino, ali é qualidade que falta, né? Na nossa zaga, né? Não, eu acho que sim. E o Alonso essa é a minha opinião também. Eu só tô colocando a hipótese claro. De tipo assim, porque eu vi muita gente falando isso, e é uma possibilidade. Também. Pode ser que as peças não sejam tão ruins assim, por causa de uma falha na capacidade do técnico de montar um setor defensivo sólido. E que não é o forte do São Paulo. E nós temos um indício aí que não é o forte. Porque da outra vez que ele teve aqui, o Atlético ganhava muito, apesar de ter 3-2. Apesar do Atlético ter tido acima de 60% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 2020, que foi quando ele teve no Atlético, o Atlético ganhava 5-3, 4-3, 5-4, fazia muitos gols, mas tomava muitos gols também. Não é bom, lógico. Não é bom. Então, assim, e aí depois, aí o jogo foi horroroso. O Atlético faz 1-0, no segundo tempo, de cara, toma um empate. Não, toma um empate no primeiro tempo. No início do segundo tempo, toma virada de 2-1, consegue empatar. Todos os gols do Atlético em jogadas que, assim, que de fato eu tenho que dar o braço a torcer, apesar do São Paulo ser um cara que eu gosto, e eu não queria que tivesse mandado ele embora, não pelo São Paulo em si, para que a gente não continue nesse ciclo de troca de técnico. Mas, de fato, os gols do Atlético, nenhum deles foram de jogadas ensaiadas, que você vê que é jogadas treinadas, igual, né, vamos voltar... igual o Atlético tinha quando era o Milito, apesar dos pesares, você conseguia ver um padrão de jogo, né? Apesar da gente não ter tido o resultado, mas os jogos do Atlético, os gols que o Atlético fez, você conseguia ver um padrão de jogo, você conseguia ver que o time estava treinando aquilo que estava sendo executado. Os 3 gols do Atlético não foi o caso.
Um foi um erro de saída do Remo, que o Atlético interceptou e o Hulk saiu na cara. O segundo gol foi uma bola parada, uma falta que o Hulk cruzou e o Juan faz o segundo gol. E aí empata, porque o Remo já tinha virado. E aí, aos 47, o Atlético toma o terceiro gol do Remo, num erro de recuo bizonho do Renan Lodge. Que tava tão bem esses dois últimos jogos, errou demais. Errou demais, que aí, de fato, talvez seja o único lance que a gente não possa culpar o técnico, né? Que o Renan Lodge vai aquele negócio de ficar voltando bola pro goleiro, né? E aí, até, nesse caso, você tá apertado, chuta pra fora. Você até pode culpar o técnico, né? Porque isso é uma coisa que é treinada, isso é uma coisa que o técnico impõe. Vamos começar a jogada. Isso é uma coisa que o São Paulo faz. Vamos começar a jogada voltando pro goleiro. Vamos fazer o goleiro participar para que a gente tenha 12 jogadores na linha jogando. E aí fica 3-2. E numa jogada individual do Scarpa, que o São Paulo insistia em manter no banco, que aí ninguém concorda, até quem defende o São Paulo, ninguém concorda. O Scarpa faz uma jogada individual na ponta direita, que ontem ele insistiu em primeiro improvisar o Coelho do lado direito e colocar o Igor Gomes, manter o Igor Gomes, colocar o Igor Gomes ao invés de entrar com o Scarpa. Depois ele tira o Coelho e entra o Scarpa faz a jogada. Não, e pior não, o Coelho estava mal na esquerda, ele tirou o Coelho da esquerda, botou na direita. Mas ele tirou para esse ato. E tirou o Hulk e colocou o Scarpa. Outra bobagem que ele fez. Ele, em vez de tirar o Renier, que era um centroavante improvisado, você tem um centroavante no banco, que chegou agora, precisa jogar. Você entra com um cara improvisado, centroavante. Aí você coloca o melhor cara que nós temos para poder fazer cruzamento dentro da área. Aí você me tira o Hulk, deixa o Renier, que não tem presença de área nenhuma. Pelo amor de Deus. O Scarpa tem aquele cruzamento, né, com a perna esquerda, que ele corta, que ele joga do lado direito, ele corta para trás e cruza. Todos os cruzamentos dele levam perigo. E aí você tem o centroavante que veio da Rússia. Eu não vou nem defender falando que ele tem que jogar, ele tem que ser titular, mas até porque o São Paulo não usou, a gente não sabe. E nós não temos centroavante. Não, e não tem. Não tem. E outra coisa, se você tem um cara improvisado numa vaga, né, numa posição, poxa, porque o da posição chegou agora, não tá 100%, mas, porra, no segundo tempo você coloca ele. Sim, pô. E outra coisa, você deixou 3 caras que cruzam dentro da área, que tinha o Coelho, tinha o Dudu e tinha o Scarpa. E você não põe um centroavante? Tem que ter a presença de área. Né? Esse cara nunca foi o Renier. Então, assim, São Paulo errou demais. Ontem, então... Nossa. E assim, porra, todo mundo sabe que eu defendo. É um técnico que quando faz as decisões, quando toma as decisões corretas, eu acho que o time dele joga muito bem. Eu gosto do trabalho do Sampaoli. Só que ontem ele escancarou que ele não tá numa fase boa, ou de fato ele deu sorte as outras vezes que ele foi bem. Então ele arrependeu de ter vindo, tá querendo ir embora. Então ele arrependeu de ter vindo, tá vindo agora. Tá querendo ir embora. E aí, né? E aí o Atlético faz um jogo pavoroso e, de novo, em 3 jogadas individuais, o Atlético faz 3 gols e o jogo termina 3-3 com o Remo, o poderosíssimo Remo, em Belo Horizonte, dentro de casa. 20 anos que não vai pra Série A. Então aí, cara, aí o Sampaoli de fato deu motivo. Além... Quer falar mais alguma coisa do jogo? Antes da gente sair do assunto do jogo? Não, o jogo terminou aí, chega. E aí o Dudu, na jogada individual, 3-2 pro Remo, na jogada individual do Scarpa pela direita, ele cruza a bola, o Dudu faz o gol, o juiz não deixa nem o jogo recomeçar. Nós temos sorte demais. O Dudu fez o gol e o juiz acabou, não deixou nem o Remo soltar a bola. E aí acabou 3-3. Tem gente que falou que foi um empate com sabor de vitória devido à circunstância do jogo. Não, foi bom. Mas foi um empate com sabor de derrota devido ao fato de estar em casa e, porra, com todo respeito, ser contra o Remo. Com o Remo, com o plantel que nós temos superior, com o banco que nós temos superior, o Remo tudo superior. Tudo. Entendeu? Só a defesa nossa que era igual do Remo. Talvez só o técnico que a gente não tenha superior. Então, assim, ficou... Eu não acho que foi um empate com sabor de vitória. Foi, graças a Deus, foi um empate. Graças a Deus, porque, pô, tava perdido o jogo. Então, a galera fala que é empate com sabor de vitória, porque o jogo tava perdido dentro da história do jogo.
foi um empate com sabor de derrota, mas de vitória, porque o jogo estava perdido e no último lance a gente fez o gol. Mas pelo tudo que nós falamos aqui, poxa, agora, o empate e a derrota. Sim, se você olhar pela circunstância do campeonato, de quem era o adversário, tá dentro de casa, é uma derrota. É um empate e derrota. É um empate com sabor de derrota. Foi bom, foi, que nós ganhamos menos um pontinho, melhor do que nada. E melhor aí, pingado que secar. Devido ao resultado e o rendimento péssimo, não só nesse jogo, mas dos jogos passados e outras coisas que a gente está ouvindo falar hoje durante o dia extra-campo. Que nós comentamos até... Antes de ser contratado. Você falou. Eu falei antes de ser contratado e outra coisa. Durante os jogos eu tenho falado. Né? Eu tenho falado com o Juninho isso. Poxa, o cara é teimoso, o cara mexe errado. O cara parece que não quer colocar os caras só porque só porque não foi ele que pediu. Eu acho que isso é que pesou. Porque eu tô achando que a reunião que teve que mandou ele embora hoje, eles falaram na cara dele, o que tá acontecendo? Nós gastamos dinheiro, 2 caras excelentes, que ainda tem o tal do Mina, né? Minda. Pô, o cara é titular, né? Da seleção do Equador. Do Equador, ponta direita. Tudo bem, o cara não é... Não tô falando que o cara é o Garrincha. Mas, porra, ele não é um perna de pau. Não, e pelo menos outra coisa. Os vídeos que nós vimos dele, não tem jeito de ser montagem. O cara joga bola. Não, o cara é titular da seleção do Equador, que hoje não é uma seleção ruim. Não, se você for olhar a melhor seleção hoje, que compara com o Brasil e Colômbia, é Equador. Brasil, Colômbia. A Argentina tá acima, eu acho. Aí tem Brasil logo depois, Colômbia e Equador. E mesmo assim, do jeito que o Brasil tá indo, o Equador tá ali, ó. Sim. Tá ali. Entendeu? Então, assim... Vai pra Copa, classificou pra Copa do Mundo. E voltando àquilo que nós falamos atrás, poxa, ele tem o Coelho não jogando bem, tem o Dudu, aí põe o Dudu e não tira o Coelho. Pô, se ele queria um ponto direito, ele tinha no banco. Por que ele não usou? O Birra? Porque não foi ele que pediu? Ele tem o ponta direita, que é o Minda, e ele tem o Scarpa, que não é um ponta direita, mas ele joga do lado direito um pouquinho mais atrás. Isso. E aí ele improvisa o Coelho, que estava mal no jogo, o Coelho joga na esquerda, estava mal na esquerda, que é o lado dele, ele improvisa o Coelho do lado direito. Dá pra entender. Eu acho que talvez ele tava querendo ir embora. Arrependa, cara, eu quero voltar pra Angra, curtir minha vida. Mas esses jogos passados do Campeonato Mineiro e essas 2 primeiras rodadas do Brasileiro, eu comentei isso. Falei, pô, ele tá voltando igual do 2020. Poxa, cara, não é possível você ter um banco daquele. O Atlético hoje precisa de um volante? Precisa de um zagueiro bom? Precisa. 2 zagueiros. Bem dizer 2, mas eu acho que se o Bianco não demorar a voltar muito, nós temos um outro zagueiro muito bom. Agora, poxa, do meio pra frente, nós temos, titular, e nós temos quase dois em cada posição titular, poxa. Nós temos 2 ponta direita, 2 que podem jogar na direita, esse que chegou e o Scarpa. Temos o Dudu na esquerda e o Coelho, que estão no mesmo nível, entendeu? Tem o Hulk, acho que o Dudu hoje tá até melhor que o Coelho. Tem o Hulk para jogar ali com o Bernard, porque você vê, ele chegou e levantou o Bernard, e ao mesmo tempo ele tá derrubando agora o Bernard. Tá derrubando. Derrubou o Bernard, querendo que o Bernard joga caindo para direita. Porra! Entendeu? Então, assim... O Cuca tava jogando o Bernard na ponta e nem tava entrando com o Bernard direito. Ele chegou, levantou o Bernard, colocando o Bernard centralizado, e agora voltou o Bernard pra ponta, tá matando o cara. Não, ele parece aqueles meninos birrentos. Eu acho que ele vê a imprensa, todo mundo metendo pau no que ele está fazendo, aí porque todo mundo critica que ele insiste demais com o Igor Gomes, por que ele não insiste com os outros? Aí ele insiste com o Igor Gomes só porque está falando? Pirracinha? E aí, vai fazer pirraça lá longe, então. E aí seguinte, 2, 3 dias atrás rolou o boato que ele estava de pirraça, não colocando o Alan Minda e o centroavante colombiano que veio da Rússia, só porque não foi ele que pediu esses jogadores. E aí é igual eu falei. Eu defendo o Sampaoli, porque eu gosto dele, e eu defendo não o Sampaoli em si, nesse que eu vou te falar agora. O que eu achava que não deveria mandar embora é porque essa trocação de técnico, na minha opinião, prejudica muito. Então, por isso eu não queria que mandasse embora. E porque também não tem técnico, né? Porque não tem opção. Porém, eu acredito que foi isso que a diretoria do Atlético viu e conseguiu a confirmação. Se você tiver a confirmação que o Sampaoli não está escalando os caras... Só porque não foi ele que trouxe, aí tem que mandar o cara embora. Porque aí é mau caratismo dele e muita falta de ética profissional. Não, mas você lembra quando estava contratando ele que eu falei com você que eu não era a favor?
Aí você falou, não, às vezes o cara mudou e tal. Eu falei, então tá, vamos ver se ele mudou. Aparentemente não mudou. Não mudou nada. A única coisa que ele mudou é que ele dá bom dia. A única coisa que ele não dava era bom dia. Parece, pelo visto, ele voltou até pior. Porque agora nem o resultado em campo a gente teve. Porque 2020 teve o resultado em campo. Tomava gol, pelo menos fazia, pelo menos fazia. Mas ganhava mais. Então, né? assim, você vê, os últimos 17 jogos ganhou 3. 18 com o de ontem. Ganhou 3. Então, assim, eu queria que o Atlético tivesse um técnico para ter uma continuidade 3, 4 anos, queria. Mas devido à circunstância que o próprio Sampaoli criou para ele, principalmente essa questão que foi falada dele não querer escalar os caras só porque foi ele. O Pepe Guardiola no City, os 22 jogadores do elenco dele, não foi ele que escolheu. Pô. O Sampaoli vai querer isso? Isso não existe. Isso não existe. Então, é uma assim, coisa impossível. É a mesma coisa. Um cara agora que veio pro Atlético, o Atlético com o plantel, bem dizer, completo. Aí o cara chega, não. Eu quero 11 jogadores. Não existe isso. Isso não existe. Ainda mais com o preço que o jogador Isso não existe, não. Isso é delírio da cabeça do São Paulo. Então, assim, isso não existe nem na Europa, no Barcelona, no Real Madrid. O Xavi não foi mandado embora do Real Madrid agora? O técnico que pegou, os jogadores que estão lá, nenhum deles foi ele que pediu. E o cara tá lá. No maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Então, assim, ele cavou, por mais que eu queira defender, ele cavou a própria cova. Eu não queria que estivesse trocando de técnico. Agora eu não queria, mas não tira a razão da diretoria do Atlético por ter mandado ele embora. Lógico que não. E igual eu te falei, já que vestiu a camisa do Atlético, mesmo eu não gostando, eu torço para dar certo. Claro, vou torcer para dar certo. Agora, poxa, ele teve chance demais. E uma coisa que não aconteceu agora ele queimou mesmo o filme dele. No Brasil, acho que ele não trabalha mais. Só se for, igual ele foi lá para ele queria ir para a Europa. Só se for no time pequeno da Europa, igual ele teve. E nem assim ele conseguiu ir para frente, né? Entendeu? Vai pegar time pequeno, igual aquele Cudê que tá no Atlético. Tá lá no campeonato espanhol, mas que é um time pequeno. Esses caras são muito teimosos. Eu vou te falar um negócio. O cara igual o Cudê, eu não sei como é que nem um time pequeno na Espanha, como que consegue. É porque, sei lá. A não ser que ele tá num time que, tipo assim, a expectativa é só não cair pra segunda divisão. É porque alguns argentinos levantaram muito o nome dos argentinos como técnico. Esses agora estão queimando, mas saiu uns... Por exemplo, o técnico do Atlético de Madrid, ué. 15 anos lá. 15 anos lá, ele é argentino. Mas tem gente na Espanha que chama ele de professor Pardal. Ele é bom. Ele não faz tanta merda igual o Sampaoli e o Cudê. Mas tem muita gente que fala que mas sabe o que é isso? Também duas coisas. Comodismo do Atlético de Madrid e outra coisa. Ele tá no Atlético de Madrid, não saiu porque ninguém quer. E o Real Madrid... eu acho que o cara fica 15 anos no... Não, mas se ele fosse muito bom, ele não tava no Atlético de Madrid. Não, mas é isso que eu tô falando. Quantos times da Europa bom tem? Acima do Atlético de Madrid. Ele nunca... Não, a gente não sabe da realidade, pai. Às vezes ele já recebeu uma proposta, mas tem uns caras na Europa, tem muito essa cultura do cara ficar 15, 20 anos no time. Mas ele como argentino, você acha? Não, pai, às vezes é um cara diferente, às vezes ele é um cara mais centrado, mais pé no chão, não é maluco, doido igual o Cudê e o Sampaoli. Não, mas ele podia, eu tô querendo dizer pra você isso, se ele fosse muito acima, ele teria pego um time bom da Premier League, da Espanha, da Itália. Eu não tô defendendo, porque eu também não conheço o trabalho dele. É o que eu tô falando, mas pelo que você disse aí, que o pessoal fala que ele é meio professor Pardal, deve ser por isso. Tem uma galera que fala que ele é meio professor Pardal. Time bom lá, de um nível melhor, nunca chamou ele para trabalhar. Então eu duvido se tivesse chamado ele, não tinha ido. Entendeu? É isso aí. Aí o que acontece? Hoje de manhã saiu o boato que a diretoria do Atlético cobrou pesado do Sampaoli e uma hora depois o Atlético anunciou que tinha demitido e ele, como sempre, menino birrão. O que pode ter acontecido? Exatamente. A diretoria deve ter cobrado dele, ele de birrinha não aceitou, deve ter discutido e tal. A diretoria falou assim: vamos fazer o seguinte, é melhor que a gente não continue o trabalho. E outra, é um grande indício, porque eu fiquei surpreso dele ter sido demitido já agora. Eu achei que ele fosse esperar mais alguns jogos. Eu achei que esperou mais o Mineiro. 5 jogos, talvez o Mineiro e tal.
Eu achei que ele ia ser mandado embora, porque eu tinha quase certeza que ele ia embora, que ele ia, pelo jeito também, eu sabia que não ia dar certo. Estava se encaminhando para isso. Eu torcia, não contra, mas eu sabia que ia dar certo. Mas eu achei que a diretoria ia esperar só o Mineiro. Se não ganhasse o Mineiro, ele ia... Aí é o seguinte... Então a demissão dele, assim, no momento que nem a gente esperava que fosse agora, talvez daqui 2 semanas, é indício de que o boato de que ele estava com birra de não escalar os jogadores, que não foi ele que trouxe, para mim é um indício que isso é verdade. Muito forte, né? Muito forte. E outra coisa, essas não querer escalar os caras, não querer... Isso é ser mau caráter. Com certeza. Não ter ética de trabalho, entendeu? Infelizmente... Você chega para trabalhar numa empresa, o cara tem um computador lá, não é a marca que você gosta. Eu não vou trocar o computador. Você é contratado para ser supervisor de uma empresa, sua equipe são esses 15 funcionários aqui, não, eu vou trocar os 15. Não quero os 15 porque não foi eu que contratei, é loucura. Aí, igual eu tô falando, é ser mau caráter, falta de investimento hoje no futebol, você vê. Olha que o atleta tá perdendo as contratações que deram errado. Aí você ainda gasta e o cara não quer usar o dinheiro, jogando dinheiro pela janela, para fora, o que é isso? É isso aí. Aí o Sampaoli hoje, por volta de 1h da tarde, foi demitido e disse que não foi acordo, tipo assim, vamos... Ele também concorda que está na hora de sair. Diz que ele foi demitido. Diz que ele, inclusive, ele pegou ele muito de surpresa. Mas porque eles devem ter falado com ele e ele deu engrossou o caldo e falou, não, então tchau. Aí agora... E o contrato deve ser favorável, né? Aí agora a gente volta, assina de novo, que aí é o lado negativo dessa demissão, que é assina de novo surpresa, de contratar um técnico. Não tem opção no mercado, as opções que existem no Brasil é Renato Gaúcho, Roger Machado, Seabra, esses caras que, sinceramente... O único melhorzinho desse aí que eu vi hoje é aquele que era do Botafogo, né? Arthur Jorge, que é português, né? E também estão falando hoje, agora, logo antes de começar a gravar, do Carlos Carvalhal, que é português, falam que é muito bom, eu particularmente não conheço o trabalho, né? O técnico português no Brasil está em alta, né? Só por ser português. Então a gente tem o Abel Ferreira, a gente teve o Jorge Jesus, tem o que passou no Cruzeiro agora foi um bom Léo Jardim ano passado, foi muito bem no Cruzeiro. Então assim, agora volta a agonia de quem vai ser o próximo técnico do Atlético. O problema é esse agora. Vamos torcer para ver se chega, né? Tem anos que ele está sofrendo com o negócio de técnico. Eu vou ser sincero, eu sempre quis muito ver o Renato Gaúcho no Atlético, mas hoje já não sei se, é muito boleiro, se seria a minha opção. E outra coisa, foi muito desrespeitoso com o Atlético algumas vezes, então essas coisas pesam, isso fica... qualquer coisinha aí é um estupi para poder... Vir com um cara assim... Já pro cara, daqui 40 dias a galera começar a implicar para mandar embora de novo. Igual o cara já chega com rejeição, é muito ruim, igual o Sampaoli. Já chega com muita rejeição. Não, aí. O Sampaoli, na verdade, dessa vez ele chegou com muita aprovação. Aprovação do torcedor, mas quem entende, eu sei, mas quem entende mesmo a mídia, os caras que coisa, ninguém. Na minha opinião, a mídia pesou até a mão demais, excessivamente sem necessidade. Não esperou ver se tinha mudado, né? Tudo bem, mas eu acho que e outra coisa, as pessoas que hoje tem muito nego que fala de futebol que não entende muito, fala muita bobagem, né? O babaca do Igor Tepe da 98. Ele deu uma notícia hoje, você tem que ver a cara dele, uma felicidade. Se diz atleticano, o Atlético na situação que tá, trocando de técnico, não é coisa. Ele deu a notícia com uma alegria. Parecia que ele estava anunciando que o Atlético era campeão brasileiro. Esse é que é o problema da mídia mineira. O cara da mídia, se ele pode ser escancarado, isso é para torcedor, não, ele é atleticano. Igual nós fizemos, o programa que ele faz no 98, ele faz com a camisa do Atlético, ele é atleticano. Eu sei. Só que, ele deu a notícia com uma alegria, como se ele estivesse feliz do Atlético estar numa situação ruim. Mas tem muito que fala bobagem, igual aquele que você mandou pra mim hoje também falando bobagem. Essa é muita bobagem hoje. O problema é esse. Com mídia hoje, com todo mundo achando que entende futebol, todo mundo é técnico. Até a gente acha que a gente entende. Até a gente. Então, assim, você escuta muita bobagem. Então,
Isso é normal, isso não tem jeito. Hoje, com a internet, bobagem é que não falta. Então, beleza, é isso aí. A gente volta depois do jogo de sábado, Atlético e Itabirito, em Nova Lima. Vai ser em Nova Lima, que o mando de campo do Itabirito é em Nova Lima. Eles estão jogando em Nova Lima. No campo do Vila. Aí vão ser os jogos todos no mesmo horário, porque aí vai classificar os 4 finalistas para o E o Atlético tem que ganhar, senão não consegue. Não. O Atlético ou o Cruzeiro, se não ganhar, bem dizer, tá fora. E aí é isso. A gente volta depois, no sábado mesmo ou no domingo, depois do jogo. Isso. A gente grava, voltamos para mais um vídeo. Agradecer a você que ficou aí até o final do vídeo. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Mais importante, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, mesmo nome, Gerações ou Gerações. Um abraço, obrigado. Um abraço para todos, até a próxima live. E Sampaoli, até la vista. Hasta la vista não, porque daí é até logo, né? Até nunca mais agora. Até nunca mais. Um abraço, valeu.